Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada estávamos falando da qualidade dos fluidos, né? E vimos que os fluidos estão à nossa volta, assim como todos os elementos, o fósforo, carbono, oxigênio, nitrogênio, carbono e tantos outros, né? E que não existem o fluido positivo e o fluido negativo. Existe simplesmente o fluido neutro. Nós que imprimimos, segundo a nossa vontade, segundo o nosso pensamento, coisas boas ou coisas ruins nesses fluidos. Pois bem, continuamos no item qualidade dos fluidos, do item 19 ao 21 comentaremos hoje. Os fluidos como veículo do pensamento. Vejam bem, um local onde se reúnem muitas pessoas mal intencionadas, o clima tende a ser pesado. Esse fluido pesado reina no local, né? E não é para menos. Todas as pessoas mal intencionadas querendo o mal, vibrando negativo, vai deixar o clima pesado. E por que as pessoas se sentem tão bem no centro espírita? Porque lá reina a oração, o desejo de fazer ao bem ao próximo. E aqui falamos o centro espírita porque nós somos espíritas. Mas é o centro espírita, é a igreja católica, é o templo da metodista, o templo da batista. Todos os lugares onde se reúnem pessoas que querem o bem, que querem aprender, que querem crescer, evoluir, né? Esse ambiente será muito mais gostoso de adentrar, de sentir essa energia gostosa. Porque a intenção que reina ali é de melhora, de ajudar o próximo. E falando nesse ditado aí que a união faz a força, né? Unidos somos sempre mais fortes, né? A esse respeito, tem uma historinha aí que um pai prestes a desencarnar chama os filhos em torno do seu leito e dá um graveto a cada um deles e pede para quebrá-lo. Tranquilamente, todos conseguem, né? Após feito isso, ele dá um fecho de gravetos para cada um deles. E nenhum consegue quebrá-los. Né? Aí ele termina a lição como isolados. Né? É fácil nós sermos derrotados. Unidos, né, seremos mais fortes. E a união com os bons pensamentos, o resultado é isso, é uma chuva de bênçãos, né? Assim como o contrário, também é uma chuva de elementos negativos, que é muito nocivo. É como uma orquestra, né? Um instrumento sozinho, ele é bonito, mas a junção de vários instrumentos em consonância se torna muito mais bonito. E olha que o nosso pensamento é tão poderoso que mesmo que não venhamos a proferir palavras ou atos, ele não deixa de irradiar. E nesse ponto, sempre frisamos a lei de sintonia. Se determinada pessoa está emitindo pensamentos negativos a quem quer que seja, se o destinatário estiver com os mesmos pensamentos ruins, com a mesma frequência, ele recebe todos esses fluidos negativos. Por isso a doutrina espírita nos ensina o orar e o vigiar. Vigiar nossos atos, vigiar nossas palavras, vigiar nossos pensamentos. Tudo o que não queremos para nós, que nós possamos extirpar de nossa mente, de nosso coração. Lembra que quando falamos que muitas das leis a ciência ainda não descobriu? Mas nem por isso elas deixam de existir? Pois é. O Espiritismo nos ensina que o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Quem tem um pouco de sensibilidade sabe bem o que eu estou falando. Pois basta se aproximar de uma pessoa que não tem boa índole para sentir essa energia pesada. Mas o mesmo acontece para quem não tem essa sensibilidade toda. Que ele vai sentir isso de maneira instintiva, né? E não é à toa que ele busca, em algumas religiões,
quando a coisa não anda bem. A coisa não está boa, né? Ele procura Deus em alguma religião. Aí ele entra no ambiente de oração. É claro que se sentirá melhor. Mas se ele não mudar a frequência, se ele não mudar os conceitos, se ele não mudar os pensamentos, ao sair de lá e ir para os seus afazeres, ele não consegue administrar, ele não consegue levar essa paz, essa harmonia que tem dentro da casa de oração e levar até seu lar, até seus familiares. Pois quando ele sai do centro, a sua sintonia, a sua vibração ainda escolhe espíritos inferiores. Quando vamos a um centro, ao estudo, à palestra, nós tomamos um passe, né? E nossa bateria fica carregadinha, sinto lá, sai de lá muito bem. Assim como quando nós temos fome, nós necessitamos do alimento, necessitamos de um prato de alimento para nos satisfazer. Então, os fluidos servem como se fosse um alimento espiritual para nós, assim como um prato de comida o é. Então vejamos, o encarnado com uma índole, com um camarada que não tem boas ações, não tem bons pensamentos, é muito fácil nós evitarmos ele. Se nós sabemos que ele tem tais ritmos de vida, tais pensamentos de vida, tais ideais, é fácil não nos misturarmos a ele, né? Isolarmos ele e não fazermos parte do seu rol de amizades e tudo mais. E agora, como nos protegemos dos desencarnados? Os autores espirituais, eles nos informam que o número de desencarnados é 5 vezes maior que o dos encarnados. Então eu estou sozinho aqui na sala fazendo esse vídeo e provavelmente tem 5 espíritos à minha volta, né? Ouvindo, aprendendo ou tentando me atrapalhar, eu não sei, né? Mas a realidade é que nós estamos constantemente rodeados de espíritos e nossa vibração, nosso pensamento funcionará como um imã a atraí-los. Se a vibração for boa, vamos atrair espíritos bons. Agora, se a vibração for ruim, não tem jeito, gente. Com certeza iremos atrair espíritos inferiores. Fluidos bons não se misturam com negativos. Não adianta ficar tirando taxinha de um imã se você não muda. Se você continua passando o imã próximo às taxinhas, as taxinhas vão continuar grudando. Tem que mudar. Inverte o polo. Inverte o polo. Ao passar perto de taxinhas, não vai mais atrair, e sim vai repulsar. Nós temos condições de fazer isso, em vez de atrair, de repulsar. Água e óleo não se misturam. Em um ambiente que está pesado, com fluidos negativos, temos que fazer como uma estação de tratamento de água, saneando, né? E como fazemos isso? Mudando. Pegando esses com oração, esse fluido ruim está contaminado com energias boas, com energias ruins, desculpem. Mas quando nós oramos, quando nós queremos o bem, nós limpamos esse fluido, saneamos esse fluido, né? E tiramos as coisas ruins e colocamos as coisas boas. E isso só se faz com oração, com o desejo constante de fazer o bem. Nós vamos trocando esses fluidos ruins pelos fluidos bons. Não se combate mal com o mal. O Chico Xavier tem várias passagens que ele fala isso. Tem um dos contos do Chico Xavier, que está no livro Lindos Casos do Chico Xavier, de Ramiro Gama. Ele fala que certa feita um indivíduo entrou em sua residência e adentrou-lhe, ao adentrar na sua casa, retirou-lhe alguns pertences. E os amigos ficaram consternados, né? Imagina uma pessoa
entrar na casa do Chico, uma pessoa tão boa, uma pessoa que faz bem a tantas pessoas, e querer roubá-lo. E tal a facilidade que encontraram de adentrar na casa do Chico, os amigos tentaram armar uma arapuca para pegar o gatuno. O Chico, já ciente do que eles queriam fazer, ele falou: tudo bem, vocês podem montar a arapuca, mas eu faço a guarda. Todo mundo concordou, né? A casa dele, nada mais justo. E a altas horas da madrugada, essa pessoa retornou para pegar mais alguns pertences, e o Chico se fez de dormindo. Essa pessoa pegou uma coisa ou outra a mais e foi embora. Aí o Chico contou no relógio ali, 40 minutos, uma hora, e deu o alarme: entrar de novo em casa. Aí o pessoal: mas o Chico também foi dormir, a gente montou tudo para pegar ele e tal, e o Chico dormiu. E acabou passando, esquecendo o acontecimento. Só que o tempo passou e uma pessoa parou o Chico na rua e falou: Chico, você lembra esse ocorrido? Ele falou: lembro. Então, fui eu, Chico, que adentrei sua casa 2 vezes. Só que até hoje não me sai da cabeça. Quando eu enfiei a mão no paletó para procurar pertences, eu vi um recado lá: vá com Deus. Você sabia que eu ia entrar. O Chico virou para ele e falou assim: pois é, vá com Deus. Então, se ele não tivesse deixado esse recado, se ele tivesse pego, tivesse feito outra coisa, talvez esse camarada não teria se reajustado, né? Ninguém corrige o mal com o mal. Somente o bem pode combater o mal. Tem até uma frase de caminhão, né, que fala que Deus lhe dê em dobro tudo que a mim desejares. Essa frase não é cristã. Se ele deseja para mim o que eu quero em dobro para ele, ele pode querer o mal para mim também, se eu desejar o mal para ele. Vamos ser cristãos, né? Vamos colocar uma palavra aí no meio: que Deus lhe dê em dobro tudo que de bom a mim desejares. Porque se alguém deseja o mal para mim, não é necessário que eu queira esse mal de volta para ele. A lei de ação e de reação, a lei de retorno, irá fazer com que ele colha os devidos frutos na sua hora, no seu momento perfeito. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.